Já entrei. Olá, tudo bem? Você que está assistindo o nosso vídeo aqui no IGTV, estou com uma convidada linda, maravilhosa, competente, a Lilian. E a gente vai estar falando sobre carreira e a sensação de se sentir plena ou fragmentada. E aí vamos ver se você que é executiva ou empresária, como é que você se identifica com esse tema, tá bom? A Lilian entrou, já me acenou. Lilian, você me chamou, mandou o convitinho? Eu tô te convidando. Enviar. Olha só. Olá! Olá, Lilian querida. Tudo Boa bem? tarde, aliás, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olha só, minha prima já entrou. Ó, e quando você vê sobrenome Vico, é família que entrou, viu? Isso é tudo de bom. Muito bom, família tá sempre junto. É isso mesmo. Olha, sejam muito bem-vindos. A gente vai estar falando hoje sobre se sentir. Eu acho que no fundo, né, Lilian, o tema hoje tem muito a ver com se sentir plena ou fragmentada. E a Uhum, gente nomeou carreira executiva, porque essa é uma expertise sua, mas todos os seres humanos aí vivem profissionalmente esse tipo de sensação, né? com Muito bem. certeza, Bom, vamos com lá. Olha, certeza. já entraram algumas pessoas. Tá entrando um pessoal todo que eu convidei. Muito Olha bom. Já vi só. algumas pessoas que fizeram coaching comigo, alguns amigos. Ai, que Meu marido acabou delícia. de entrar. É o Hugo? É o, É o Hugo. É isso é aí. o E mesmo não sobrenome. basta assistir, Hugo. Você tem que comentar, compartilhar suas Isso. percepções. Isso é para ver se eu sou assim em casa também, né? Ah, muito bem. Gente, a Lília, maravilhosa, linda, competente, como eu estava fazendo na abertura para quem vai assistir no IGTV. Ela é uma coach aí de renome em São Paulo, que atende Brasil também. Como é que tá nesse mundo Atendo online? o Brasil, ainda mais online. Já atendi, antes a gente já atendia online, inclusive. Olha, cheguei inclusive a ir para Curitiba e voltar no mesmo dia. Quando era mais longe, Nordeste, Brasília, que eu já atendia, aí a gente ficava um tempinho maior, mas eu cheguei aí pessoalmente. Olha Era só. muito tempo investido para pouco tempo em coaching, É. mas hoje em dia está muito mais fácil, né? E as pessoas mudaram um pouquinho a percepção desse mundo online, porque eu lembro que eu prestei serviço para a Rede Accor de Hotéis e eu fui Uhum. responsável pelo programa de mentoria deles por 3 anos. E Uhum. era mentoria na América Latina. E aí não tinha outro jeito de fazer esse acompanhamento. Então, no mesmo dia, eu estava falando com Peru, com Amazonas, com Porto Alegre, né? Então a gente usava. Só que nas reuniões eles sempre me demandavam que eu fosse na central falar com eles, né? Que eu fosse lá no É, prédio deles. é isso mesmo. E eu falava assim, gente, vamos fazer por Skype. Olha só, Adriana, Era Skype antes. Eu também vamos sou do fazer tempo do Skype. Vamos fazer por Ainda. Skype, porque é 1h30 para eu chegar na reunião. Eu espero ainda meia hora para ser atendida, a reunião dura 15 minutos, eu demoro mais 1h30 para voltar. E eu era conhecida como Uhum. consultora do Skype. Então eu já estava, ó, tentando fazer isso com os meus clientes já faz tempo. Mas Lília, vamos lá. Primeiro, pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui. O que eu queria? Eu e você também vamos fazer isso, Lília. Eu vou pedir para que Sim. vocês aí, todas as pessoas que estão passando por algum momento de olhar para o significado da sua carreira, estão perdidos, não estão se encontrando, estão sentindo que precisam se desenvolver, eu quero que vocês peguem um aviãozinho, esse aviãozinho que está aí. Lilian, não sei se está longe para você, mas Não, aí dá pra. você dá.
Chama também, pessoal, vamos chamando essas pessoas aqui para vir para nossa live, porque o assunto vai ser bem interessante. Eu acho que muitas dicas, Uhum. muita vivência, né? Pode Muito deixar. legal. Então vamos lá, deixa eu marcar mais algumas pessoas. Não, eu não posso marcar a Lília. A Lília já está aqui comigo, gente. Tem Ó, a listinha aqui. a Lília já Vamos está lá. aqui. Vamos lá, pessoal. É, Pronto. Pronto. Ok. Muito bem. Olha, aqui já entrou Fábio, querido, marido da Dani. Minha Olha só, filha a entrou Dani, também. tua filha entrou? Minha Maravilha. filha. Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que eu conheci Lilian? Eu acho que tem algumas coisas, Lilian, eu não sei como é que você vê isso, mas tem algumas coisas que são meio destinadas. A gente simplesmente se identifica com a pessoa, né? Isso Verdade. aconteceu comigo quando eu conheci a minha terapeuta de EFT, a minha terapeuta não, a minha professora de EFT. Eu falei, gente, eu nem sei o que é isso, mas eu gostei dela e vou fazer o curso e não sei o quê. E a Lília, Foi. como é que eu conheci a Lília? A Lília me viu falando por 1h30 ou 2, eu não lembro quanto tempo eu falei, num curso do PA, nosso querido Paulo Alvarenga. E daí ela me procurou, acho que no mesmo dia. Conta como é que foi, o que aconteceu. Não, foi que a Adriana foi falar sobre constelação, sobre a questão sistêmica, o quanto isso impacta na nossa vida. E eu já vinha procurando, né? Já era algo que me chamava atenção. Eu vinha procurando assim, puxa, eu gostaria de fazer constelação. É algo que. Algum chamado, né? Como se fosse uma intuição dizendo isso. E aí, quando eu vi a Adriana falando com propriedade, porque eu acho que assim, quando a gente vê segurança no que a pessoa está passando, e assim como o coaching, que virou banalizado, né? Constelação Menina, sistêmica também. eu não sou tão educada, eu falo putarizou, é desesperador, né? E aí, exatamente isso. E aí que a gente tem que ver que a pessoa tem segurança no que ela está passando. Ela sabe, ela tem experiência. E tudo isso a gente percebe nos olhos, no conteúdo. E aí que eu vi credibilidade. Aí eu falei assim, é o momento. É a hora de eu participar de um processo assim, de um workshop. E foi o que aconteceu. E aí a gente bateu um papo. Aí teve uma super sintonia. E A aí gente eu me marcou uma interessei. reunião, a gente marcou uma reunião Foi. para se conhecer. Vamos conhecer, porque tem muita sinergia, o que você Oi, faz, Marcelo. o que você Marcelo fala. fofo. O que a Lilian faz, o que eu faço, tem muita sinergia. E a nossa área, nós somos muito solitários, né? Nosso trabalho é muito solitário. Então, quando a gente encontra pessoas que a gente se identifica e que confia, aí a Sim, bicha me mandou a bio dela, né? Digamos assim, o currículo dela. E eu falei, caraca, essa menina sabe o que está falando. Ela sabe o que está falando. Eu falei, vou marcar uma reunião com ela que eu quero conhecer. E aí a gente não se largou mais, né? Não se é largou verdade. mais. Bom, vamos lá. Então, Lília, conta um pouquinho, então, dessa sua trajetória. Eu acho que é importante. Por que, que a gente escolheu falar de carreira executiva, até empreendedores, donos dos seus próprios Uhum, negócios? Porque a Lília, ela tem muito conhecimento e muito bagagem nisso. Então, conta um pouquinho quem é você, essa sua trajetória. uhum, Eu vou também me apresentando, você sabe como é que eu sou, eu vou entrando. sim. Então, vamos lá. Então vamos lá. Bom, primeiro acho que minha carreira começou, antes da nossa live, eu estava até pensando sobre isso, né? É engraçado que a nossa carreira começa desde a nossa adolescência, né? E aí eu vi que, assim, eu tinha, assim, muita vontade de ajudar as pessoas, né? E aí, quando a gente vai escolher carreira, eu falei, eu quero fazer psicologia. Na época, né, quando eu prestei vestibular, quando eu saí da 8ª série, em 78,
A gente não tinha muitas profissões, não tinha uma diversidade de profissões como Não, tem hoje. você ia ser médico, dentista. Minha avó tinha paixão que eu fosse dentista. Você não vai ser dentista, você vai ser psicóloga. Eu falei, vou ser psicóloga, avó. Pois é, e nem tinha tanta concorrência como tem. Hoje muita gente está prestando psicologia, né? Naquela época não tinha aquela concorrência, não eram tantas faculdades que a gente Eram classificava como poucas de faculdades. primeira linha. É. E aí que eu resolvi, aí eu entrevistei uma pessoa que fazia psicologia, me identifiquei com o segmento de empresa, porque eu não queria ajudar um a um na época, olha como as coisas mudam. E aí eu falei, não, quero ajudar muita gente, eu gostava desse ambiente de empresa, porque meu pai teve uma indústria, eu gostava daquele movimento, então eu resolvi fazer psicologia, mas já com esse olhar. Então eu acho que determinação nesse momento é muito importante, a gente saber o que a gente quer, né? E o porquê a gente quer. E eu tinha já isso comigo, acho que isso me facilitou muito. E dentro da faculdade, até o segundo ano, era muito chato, porque era só matéria de clínica, e quase que eu desisto da psicologia. Estatística 1, estatística 2, antropologia, filosofia. Todas as matérias básicas, depois as muito clínicas, e não era o que eu queria. Mas quando eu fui, e aí quase que eu disse para ser atriz, que eu gostava muito de teatro, já fazia teatro amador, tudo, mas eu repensei, falei, não, vou tentar mais um ano. E aí no terceiro ano na PUC, eu fiz PUC, aí que eu vi que aí eu só escolhi, era crédito, escolhi as matérias mais voltadas à empresa, testes psicotécnicos, várias coisas, eu falei assim, é isso. E eu tive uma professora, acho que ter um mentor é muito importante. Eu tinha uma professora que eu admirava demais, que trabalhava na Ródia, e ela contava o que acontecia, eu falei, é isso que eu quero mesmo. É. E aí eu fiz estágio, fiz em seleção, que não era muito minha praia, fiz em estágio na Pirelli Pneus, que foi o meu estágio onde eu fiquei um ano na área de treinamento e desenvolvimento, e eu vi que era essa área que eu queria. E a partir de então, fui para consultoria. Então, assim, acho que as coisas foram acontecendo e ao mesmo tempo eu tinha aquele olhar, eu falei, é isso, né? E qual é o segmento e assim vai. E aí trabalhei no Banco Itaú, me questionei, porque na época o Banco Itaú, em 88, não era o melhor lugar para se trabalhar. Era um lugar, era assim, as pessoas eram números. E eu comecei a questionar isso. Falei, será que é E isso que eu até quero muito tempo, mesmo? eu acho que isso começou a mudar com a Muito. fusão do Unibanco, né? Não sei, Foi. porque Eles mudaram. historicamente, porque eu projetava as empresas que eu queria prestar serviço. E eu projetava o Unibanco, antes o Banco Real, Pão de Ah, Açúcar. E sim. o Itaú tinha uma cultura que a gente ouvia que era bem hard mesmo, né? Foco em resultado. É. Ponto. E aí que eu resolvi sair, aí eu falei, não, será que será que é realmente trabalhar em empresa, as empresas são humanas, né? Porque sempre para mim era meu olhar. Aí eu fui trabalhar num clube, porque eu já tinha sido diretora de juventude na Hebraica, e fui oferecer um projeto, porque eu já tinha minha filha, eu falei, acho que de repente podia oferecer um projeto, e aí depois virei psicóloga da escola de esportes, aí fui fazer curso de psicomotricidade, então eu sempre fui me aperfeiçoando dentro de onde eu estava. Mas eu vi que eu falei, não, eu vou insistir, vou voltar para a empresa. E acho que foi importante esse experimento que eu tive para ver que realmente o que eu queria era trabalhar em empresa e assim, ir buscar empresas que valorizavam o que eu valorizava. Aí fui para a consultoria, foi onde eu comecei com um super projeto. Me deram um projeto na mão na época, em 96, que a gente fazia atendimento individual, que não existia termo coaching na época, e treinamento em sala de aula para liderança. Então, eu comecei a atuar com liderança naquela época. Olha quanta bagagem legal. E eu queria assim só salientar para as pessoas, executivos, empreendedores que estão aqui, olha o quanto ela se movimentou em busca de algo que ela acreditava. Que esse é o tema central de hoje. Não é à toa que eu Isso chamei a mesmo. Lilian, né? O quanto ela se movimentou por algo de alinhar toda a vida dela em cima do que ela realmente acreditava. De que forma ela podia servir, né? Eu acho, e essa é a nossa conversa que vai entrar daqui a Exatamente. pouco.
E é isso mesmo. E aí depois, aí com essa consultoria, aí eu pude ver esse movimento. Fiquei um projeto 8 meses numa empresa, então fazia o entendimento individual e em grupo e vi que funcionava muito. E acho que uma coisa importante também é que eu tinha muita, embora eu tinha 33 anos, eu era nova naquela época para já dar treinamento para gerentes, diretores. Naquela época não é igual a hoje. Mas eu tinha muita segurança que eu estava fazendo aquilo que ia ser bom para as pessoas. É engraçado isso. Acho que a autoconfiança nessa hora é fundamental, né? E não tinha nada que me impedia, nada que me atrapalhasse essa questão da autoconfiança. E deu muito certo, eu trouxe super resultado, etc. E aí, mas eu queria voltar para a empresa, sair de consultoria, voltar para a empresa. A gente tinha feito um trabalho para a Colgate de diagnóstico, não deu certo, mas o diretor gostou do meu perfil e me convidou para implementar um projeto para os líderes, além de assumir a área de desenvolvimento, implementar um projeto para todos os líderes das fábricas da Colgate. E fábrica, que era algo que eu sempre gostei. Aí eu fui, e eu fiz esse projeto, era também grupo e sala de aula, além de trabalhar a integração de novos funcionários, tudo que é área de desenvolvimento, quem atua sabe, que é importante, seleção. Eu era quem é tudo. Antigo em treinamento é quem conhece a Lei 6297. Ah, nessa época já não tinha mais, graças a Deus. Eu sou da época da Lei 6297. Eu atuei na Pirelli, quando eu era da Pirelli, eu atuei. Mas aí já não era mais burocrático, era algo. E eu, assim, era super realizada naquilo. Mas eu comecei a perceber que no individual era onde as pessoas se traziam de fato, dependendo do grau de confiança que tinha entre os líderes, né? E eu esqueci de um detalhe, eu tinha feito pós em psicodrama na época, que me deu toda essa bagagem da forma que eu atuava e da forma que eu atendia individualmente. Legal. E foi importante, acho que, destacar algo assim. O meu caçula tinha 2 anos e meio de idade quando eu resolvi pós-graduação, e a minha filha já tinha 6 anos. E eu combinei com meu marido. Falei assim, eu vou fazer uma pós que vai ser 2 anos e meio, é de sexta à noite de sábado. Tudo bem com você? E foi muito bom para a relação deles dos dois com meu marido. Foi muito. Eles contando assim, o quanto foi. Ele levava na USP, levava não sei o quê. Então ele foi muito mais presente ainda do que ele já era. Então, esse companheirismo eu acho fundamental para as relações na relação conjugal. E quando a gente fala de carreira executiva, né? Se o parceiro, né? Quando eu estou falando de mulher, se o parceiro não for um cara que entenda, porque essas são as dores das executivas, né? Ter uma demanda e uma entrega muito grande na empresa, mas tem toda uma estrutura que depende dela, né? Exato. É isso que a gente vai conversando. Não, Lília, é impressionante. É que eu não vou entrar nos detalhes das minhas escolhas, dos meus caminhos, mas tem muita coisa. Qualquer dia a gente marca um café só para eu contar. Vamos. Por isso que a gente teve afinidade. E aí, uma outra coisa importante. Quando eu tive meus filhos, eu acho que é importante para quem está nos assistindo e está nesse dilema de ter filhos pequenos, etc. Estava muito claro para mim e para o Hugo que a gente ia colocar em berçário os nossos filhos. E que a gente ia selecionar em vários, ia selecionar aquele que realmente a gente sentisse que iam cuidar bem dos nossos filhos. E assim, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente se revezava, buscava. Eu lembro que eu trabalhava no Itaú, na hora do almoço eu tinha direito a 2 horas, um pouquinho mais. Eu saía para dar de mamar para minha filha e voltava para trabalhar. Então, isso é ser executiva, gente. Pois isso. Pois é. Até 8 meses. E é isso, porque as crianças demandam, não tem jeito, né? Então, olha só o quanto eu me divido. E sabe uma coisa que eu acho legal que você está trazendo? E que muitas não conseguem processar, porque eu já fiz trabalho com algumas executivas, é a culpa, né? É a culpa que eu tenho de deixar o filho e me dedicar à carreira. E você me parece que elaborou muito bem isso. Sim, estava muito claro para mim que para mim seria melhor, porque eu ia colocar em berçário pessoas que conhecem com a parte pedagógica, tudo isso a gente já estava muito alinhado com eu e o Hugo. Então, isso é fundamental. Você tem que ter alinhamento dos dois terem o mesmo propósito, senão é complicado. Legal. E aí
Fala, pode Não, falar. não, só falar assim, gente, oi para todo mundo, que eu tô vendo que entrou um monte de gente. A Dani vai entrar. Dani, você já passou batom? Depois você vai entrar aqui, é uma alta executiva aí de uma multinacional japonesa, Muito querida. muito amada pela gente. Ela vai entrar na live, mas ó, só para falar um oi para todo mundo, eu não vou passar, né, um a um. Só dei uma interrompida só porque eu quero que ela continue. Então, oi, sejam bem-vindos. É uma delícia estar com vocês aqui. Família, amigos, todo mundo, um beijo. Essa Amo live vocês. ela vai ter mais sentido quanto mais vocês contribuírem, tirarem dúvidas, perguntem, né? Eu fiz transição desse mundo executivo para um mundo de ter minha própria empresa. A Lilian fez isso. Então, quais são as dúvidas que vocês têm? O que te movimenta hoje ou para ficar, ou o que está te movimentando para mudar? Como é que você está aí se sentindo em termos de plenitude ou fragmentada? A gente vai falar sobre tudo isso. Ah, Dani falando lindas. Já Eu tô me respondeu. achando. Eu já tô me achando Muito ali com bom. esse lindas. Ó, e vou te falar, gente, ela tá poderosíssima. Ela falou, eu me vesti como eu ia conversar com o executivo. Eu falei, você faz muito bem. Muito bem, Isso até de mesmo. salto ela tá. Respeito quem tá. Tô até de salto. Ela tá até de salto. Bom, mas e aí, me E conta aí? assim, o que eu tô Fala. entendendo, Lilian, que eu acho que é importante para o público, Sim. me parece que você sempre teve claro os seus caminhos, né? Você é uma Exato. pessoa que eu sei que investe em autoconhecimento e investe pesado nisso. A gente sabe, né? Eu e você sabemos o que Sim. é caro investir em autoconhecimento, não é brincadeira, né? E a minha sensação é que esse trabalho que você fez, isso vem de muito tempo, né? Quer dizer, de uma certa forma, eu sinto que você tem uma busca constante de se conhecer. Isso faz sentido? Muito. Primeiro, assim, claro que quando a gente faz faculdade, você tem que já fazer terapia, que eu acho que é um processo importante para quem faz formação em psicologia. Isso é um ponto. Segundo, desde que eu entrei no mundo corporativo, eu fui fazer curso no Senac de treinamento, desenvolvimento, então, assim, já fazia curso. E aí fiz a pós-graduação. Depois da pós-graduação, em psicodrama, eu comecei a fazer quando eu achei que eu ia para outro campo, fiz curso de psicometricidade assim, mas focando para o mundo corporativo, eu comecei a participar de fóruns corporativos. Eu lembro que num congresso eu encontrei o superintendente que eu tinha conhecido no Itaú. A gente bateu um papo, foi muito legal. Então eu participei de vários fóruns, workshops voltados ao mundo de empresa, ao mundo de RH não, mundo de empresa, de mundo negócios. Corporativo e também de negócios. E sempre procurei me desenvolver. Quando eu resolvi... aí eu fiz um MBA em Company na Pfizer, né? Depois fui para a farmácia da Colgate, depois para a Pfizer, que a Pfizer comprou a farmácia. Eu vivi vários processos de fusão e aquisição que para mim foram fundamentais, né? Para o meu conhecimento e para a minha vivência, né? Entender um pouco mais o que as pessoas hoje estão vivendo, que tem muitos casos, cada vez mais. Sim. E aí e aí, quando eu fui para a Pfizer, a gente fez um MBA em Company, né? Então, eu participei pela Dom Cabral, que para mim foi um super conhecimento, que era voltado à estratégia de negócios. E finalmente, eu resolvi mudar minha carreira. Isso foi em 2005, quando eu vi que eu realmente queria estar do outro lado. Eu pensava em fazer isso com 50 anos de idade. Eu adiantei quase um pouco menos de 10, 9 anos, eu tinha 41 anos. E eu resolvi mudar minha carreira porque realmente eu queria ir atrás do meu propósito, eu não queria virar burocrata, eu era já uma gerente já mais sênior, mas eu não queria ser diretora, eu não queria essa carreira executiva, eu queria ir atrás do sentido de ajudar melhor as pessoas e eu foquei na liderança, porque a liderança que faz as pessoas se sentirem melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o clima organizacional e assim vai. E aí que eu saí, eu não fui sair na louca. Quantos anos então, você falou? 40? Eu 41? tinha 41. Tinha 41. É interessante, porque lembra dos setênios que eu já conversei? Sim, já sim. fiz lives? Quando a gente chega nos setênios, a cada 7 anos, a gente tem questionamentos muito fortes, né? E olha o processo de transição que ela fez aos 41 anos.
né? Eu fiz aos 35, né? Eu fui para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, eu ser dona do meu nariz, digamos assim, mais ou menos com 35. Então, eu acho que isso é uma informação importante para quem está assistindo, porque eu estou pegando tudo que você está falando para poder ir jogando. Aliás, você está sendo super elogiada, muito perseverante, não sei o que, linda, maravilhosa. Você está cheia de fãs aqui. Eu só tô família, vendo amigos, os comentários. né? Mas é interessante você que está aí, e a gente está falando hoje, no fundo, essa conversa, quando a gente fala de estar fragmentado ou estar pleno, é você estar conseguindo viver um propósito, né? Exatamente. E a gente questiona, quando a gente muda aí com 42 anos, a gente... É como se a vida não fosse só mais status, poder, ganha um significado mais refinado de servir o mundo, né? Isso eu explico quando eu explico dessas fases da vida. E olha que legal, ela está trazendo exatamente isso, né? Então, gente, se vocês estiverem aí mais ou menos numa fase de 35 anos, depois 42, depois 49, 56, eu tô numa fase de transformar todo o meu negócio, porque eu tô com 53, mas eu já tô sentindo uma necessidade de estruturação, de mudança, que esta mudança vai ficar mais sólida aos 56. Que é a minha idade atual, exatamente. Né? Então, a gente tem esses chamados, né? E é isso que eu queria que vocês olhassem para vocês. Outra coisa que eu queria falar, dentro de tudo o que ela falou, e aí passando uma visão minha também, tem uma hora nas organizações ou nos grupos, por exemplo, eu faço parte de grupo de empresários, o mundo corporativo, o mundo de negócios, ele quer colocar você dentro de uma caixinha, né? Você sentia isso, Lilian? É como se você não conseguisse explorar e projetar todo o seu potencial, né? Pelo menos isso aconteceu comigo. Muito, né? Então, muito. Então eu acho que se você está passando por uma sensação dessa, tipo, estou sendo subutilizada, estão tentando moldar o que falar, o que não falar, como agir, como não agir, sabe? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter a inteligência de adaptar para o ambiente, não é isso. Sim, sim. É importante esse detalhe. Não é isso que eu estou falando, mas eles querem te fragmentar. Tipo assim, você só pode ser isso. É como se não te deixasse ser inteira, né? Eu sinto muito isso dentro do mundo de negócios e do mundo corporativo. E foi E eu hoje me sinto tão, assim, plena no que eu faço, no que eu gosto. É nítido que eu gosto de fazer o que eu faço, né, Lília? A Lília participou de um curso recentemente comigo. Claro, com certeza. É quando eu posso ser essa minha melhor versão. Eu acho que as pessoas precisam refletir. Quando é que eu posso ser a minha melhor versão? Como é que eu posso servir o mundo sendo o meu melhor? E isso são movimentações que podem ser dentro do próprio mundo corporativo, como pode ser com um negócio próprio, né? Não é que porque eu e ela fomos para o negócio próprio. Como é que você vê isso, Lilian? Não, exatamente. Eu acho que assim, essa questão de você... Eu me senti muitas vezes tendo que, da forma que eu enxergava, porque eu sempre fui muito visionária, né? Então essa questão da liderança, eu já via lá desde 96, tudo. Nos últimos tantos trabalhos voltados a essa questão das lideranças, da saúde mental. Eu lembro que eu estava na Pfizer, por exemplo, eu falava, gente, a gente tem que olhar, o pessoal está pegando muito remédio tarja preta, a gente precisa dar uma olhada nisso, né? Por que está acontecendo isso? E não simplesmente porque as pessoas, hoje em dia, tanto se fala de burnout, mas desde aquela época, eu já atendi executivas, e é incrível que é mais em mulher que a gente percebe que tem isso, que tiveram burnout, né? Sim. Então, assim, esse olhar mais voltado a pessoas começou, de fato, talvez de uns 5 anos para cá. A gente pode ampliar isso, tem empresas grandes que já têm olhado, mas de fato, assim, a pandemia veio
para ter A pandemia veio panorama refinar. maior. Eu tenho Isso, sido procurada por empresas para cuidar da saúde mental, né, dos exatamente, funcionários, né? exatamente, É, exatamente. então, por quê? Porque a empresa está percebendo que as pessoas estão entrando nesses processos que ela está falando de uso de remédio. Eu sou procurada por pessoas, e eu tenho certeza que a Lilian também, pessoas assim, na beira do precipício. Tipo, você Sem olha para a dúvida. pessoa, ela está completamente fragmentada, ela não está inteira, ela está muito longe de estar inteira. E aí a gente fala assim, olha, eu pelo menos, quando eu vejo se o estado está muito grave, vai procurar e vai tomar um remédio, Indico estabiliza, terapia. estabiliza, às vezes eu já peguei gente, assim, com crise de pânico, De pânico, lógico. se não tiver um apoio de alguém aí que possa, né, um psiquiatra para entrar com o remédio e uma Sim, psicoterapia para apoiar uns trabalhos de autoconhecimento, porque as pessoas estão despirocando, né? No mundo corporativo, como empresários. Então, como é que você tem visto isso também, Lilian? então, principalmente assim, pegando do último ano para cá, né? O que tem acontecido? O que a pandemia fez? As pessoas estão trabalhando mais do que trabalhavam já. E olha que muitas empresas já era exigido muitas horas. Quem tem filhos, mais ainda, né? Então, assim, e a gente percebe, tem um esgotamento geral, mas tem muito também, a gente percebe um potencial nas mulheres. E vou dizer por quê. Né? E isso já vinha não foi só de agora. As mulheres, das competências que elas mais precisam aprender a desenvolver é a delegação. São os combinados com o companheiro delas, né? Ou com o companheiro, se a pessoa é separada, está sozinha, combinar ou com ex, ou combinar com mãe, pedir ajuda. Pedir ajuda. E assim, e fazer os combinados, não tem que ficar tudo em cima, a carga toda em cima de uma pessoa só. Então, assim, o delegar, o combinar, e muitas vezes elas querem reconhecimento sem falar que é importante para elas reconhecimento. Então, tem algumas características muito típicas que a gente observa das mulheres. E elas acabam se sobrecarregando emocionalmente e fisicamente. É. Então, isso eu observo bem. E fora que aí, não só para as mulheres, né, as empresas literalmente invadiram as casas. Né? São as pessoas distribuindo cabos para poder dar conta, porque você imagina um casal com 2 filhos em escola. Você precisa ter 4 ambientes separados. Não é verdade? Sim. E é aquela loucura. Então as empresas literalmente invadiram, não tem mais o tempo certo do trabalho. Nas reuniões é cachorro que late, é criança que entra no meio da Exato. reunião. Antigamente isso era um absurdo. Você lembra o primeiro-ministro do Canadá, que o filho entrou numa apresentação que ele estava Foi fazendo? demais aquilo lá, Né? viralizou, né? Eu lembro. Viralizou. E hoje é uma coisa que está ali, tá latente, né? E as pessoas estão tendo que aprender a lidar com tudo isso, que não está fácil. Espera só E a um gente tem que pouquinho, aprender a Lilian. negociar. Fala. Não, deixa eu só falar, pessoal, se vocês estão gostando do que a gente está falando, se vocês estão se identificando, coraçãozinho que eu estou vendo que já levantou alguns aqui. Vou pedir para que vocês peguem aí, conhecem alguma mulher executiva que está aí à beira de um ataque de nervos, que está ou questionando o seu propósito na vida, pega o aviãozinho, manda para essas pessoas, para que elas venham fazer aqui companhia para a gente, que a gente possa estar. A gente ainda tem mais coisa para fazer. Eu até agora acho que não fiz nenhuma pergunta do que eu planejei com você. Mas... Mas daqui a pouquinho vai entrar a Dani, uma alta executiva de uma empresa japonesa, para ela compartilhar também. Dani vai se preparando. Quais são os seus desafios como executiva do mundo corporativo hoje, num ambiente masculino, né? Então, são grandes desafios que essas mulheres têm, né?
Olha lá, realmente as mulheres precisam expressar suas necessidades de colaboração. Isso mesmo, Ri, isso mesmo. E a Riva trabalha bastante a comunicação não violenta e essa questão da comunicação é fundamental. Aliás, comunicação é uma das competências que eu mais trabalho no processo também. de coaching. Isso é um trabalho de vida para todo mundo, né? Dificilmente você entra num processo como coach de um coach que não tenha que dar uma lapidada na comunicação. É muito difícil. É raríssimo, raríssimo. Mas é isso. Fala, Lilian. Não, então, até voltando, que a gente acabou viajando, é assim, então, assim, sempre fiz 3 cursos de formação em coaching. Eu acho que a gente tem que estar sempre, fiz agora de inteligência emocional, fiz a matriz das emoções que eu te conheci, participei dessa constelação que para mim foi um divisor de águas, né? E eu acho que, assim, às vezes a gente acha que é terapia que resolve, né? Por isso que foi importantíssimo eu ter conhecido o trabalho de constelação sistêmica, porque eu fui ver que uma questão minha, que eu carreguei quase que a vida toda, talvez desde que eu nasci, tinha a ver com um ancestral meu, né, que já tinha falecido e que estava impactando em mim, né, e foi nossa, foi assim, uma catarse, assim, então, assim, eu acho que tem coisas que é importante a gente conhecer várias ferramentas para até indicar para os nossos clientes qual realmente vai os ajudar da melhor forma. Olha aqui, o pessoal está comentando muitos ensinamentos aqui, apoio, consideração. E eu queria falar uma coisa também, que por muito tempo as mulheres, para ela conquistar um espaço dentro das organizações, ela tinha que se masculinizar, né? Eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Então, as empresas estão entendendo que as competências que são muito mais inerentes à mulher, né, são muito mais fáceis de agregar equipes, né, de reter talentos, né? Então, por quê? Porque a gente olha, todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente, mas as mulheres por muitos anos se masculinizaram nessa posição para poder chegar. Então, só chegavam aquelas pessoas que tinham comportamentos muito masculinos. E hoje eu vejo isso mudando, que isso faz parte de deixar de se fragmentar, né, que tem a ver com o nosso tema, e realmente a gente se apropriar de quem somos. Nós somos mulheres, de vez em quando a gente tem problemas hormonais e vai chorar, ponto, né? Só que tem tudo bem, tudo bem. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui, a minha prima, que é neurologista, a Cláudia, ela até fez um comentário que ela tem recebido muitas pacientes no consultório falando de que essa pandemia acabou estressando muito mais. Realmente potencializou inclusive essa questão das dificuldades de estar compartilhando responsabilidades. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar. Muito legal. Deixa eu ver aqui, aprendi bastante. Hoje minhas pacientes mulheres estão sofrendo muito nessa pandemia. Essa é sua prima. A Dani, tinha mesmo, eu não usava saia. Olha só, e a Dani é uma alta executiva hoje. Verdade, ela só terninho. Ela fica no meio de um monte de executivo, homem e japonês ainda. Dani, você vai contar toda essa história pra gente. Daqui 5 minutos, se prepara que você vai entrar. Era só terninho na época, eu lembro. Olha, isso 20 anos atrás, deixa eu ver. Bom, e não vou muito longe, eu quando trabalhava em organização, como consultora, meu cabelo era alisado, porque isso me dava mais rigidez. Dava um ar mais sério, é verdade. Dava um ar mais sério. Como eu tô nessa migração aí, dessa necessidade das pessoas se sentirem acolhidas, gente, assumi meus cachos. Muito bom. Isso também é estar mais plena, né? A gente vai ficando de bem com quem a gente é. Não é aquilo que eu falei, vai se fragmentando, vai sendo colocado numa caixinha. Gente, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver, Poder sentir e expressar as vulnerabilidades. Então, Riva, eu não sei se você conhece a Brené Brown. Conhece. Até conhece. Tem um vídeo no Netflix, uma palestra dela no Netflix, que é Call to Courage.
E ela fala justamente da gente aprender com a vulnerabilidade. E eu tive que aprender com a vulnerabilidade tremendamente, porque eu tive um processo de quase morte, tive que chegar para o cliente e falar, não vou poder te atender, que se eu levantar é perigoso eu fazer a passagem. Então, assim, e aí, sabe o que eu percebi, e isso na minha vida também, quando a gente mostra vulnerabilidade, você deixa espaço para as pessoas te acolherem, né? Sem dúvida. Eu tô com aquela carcaça do masculino, né? Porque o homem é o resolvedor, e aí eu, como sou uma executiva, eu ponho uma carcaça também de proteção, e não, a gente pode aprender a ter a vulnerabilidade, é claro, né? A gente vai ter que ser pensado de que forma isso aparece, mas pode demonstrar. Mas pode, isso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu ia falar que nos processos de... Fala. Pode falar. Não, pode. Não, eu ia falar que nos processos de coaching, os meus processos de coaching, eu uso muito essa questão de você ter que ter coragem, humildade e disciplina para você conseguir ter resultado no processo de coaching. E humildade tem muito a ver em saber que você é vulnerável, que você não é perfeito e nunca vamos ser perfeitos. A gente trabalha muito essa questão, né? A questão de ter coragem de pedir feedback para as pessoas. Isso não é um hábito ainda, 2021, ainda não temos o hábito de pedir feedback para o nosso marido, para os nossos filhos. Imagina então para dentro da empresa, né, que a gente tem que às vezes mostrar, né, vestir uma máscara. Então, assim, isso a gente tem que começar a quebrar, porque realmente está se percebendo que faz diferença um gestor pedir feedback para o seu colaborador. Nossa, né? Gente, eu tive um projeto na DHL, olha, eu trabalhei na DHL até 2002. Nós treinamos 100% de todos os funcionários Brasil em feedback. A pesquisa de satisfação da empresa, né, a pesquisa de clima, que deu um item baixo em comunicação, que isso é comum em todas as empresas, estourou quando a gente conseguiu capacitar todo mundo, né? Foi sensacional, foi um trabalho maravilhoso. Não, viajei pra caramba, foi divino. Vamos lá, olha. Falas importantes, essas questão das múltiplas jornadas da mulher e delegar tarefas é algo que aparece muito na clínica com mulheres mesmo. Exatamente. E até em casa, sabe? Até em casa ela fala assim, não vou pedir para ele colocar a panela no fogo, porque ele vai fazer besteira. Se você não ensinar... Se você não ensinar seu filho a ser mais independente, se você não ensinar o seu marido, né, não abrir espaço, vai ficar sobrecarregada. E isso você transporta da empresa para casa, da casa para a empresa. É a mesma coisa. A dificuldade é igual. Não dá conta, né? E aí fica estressado, não está inteira, né? Você não consegue ter conexão, que hoje é a palavra que tanta gente se fala, né? Se conectar de fato, ter escuta do que teu filho está falando, e às vezes a gente falha também, né? Hoje o meu filho foi me mostrar um negócio, eu não estava prestando atenção, ele falou, mãe, você não falou que... Eu falei, não, você tem razão, me desculpa, pode falar. É isso, a gente vai crescendo sempre, mas sempre você vai deu ter abertura, e é isso, é um trabalho constante, gente. Eu vou dizer para vocês, nós que ajudamos as pessoas a se desenvolverem, o que aconteceu com a gente antes? Pelo menos os bons profissionais, tá? Porque aqueles que não fizeram isso não vão conseguir te atender. A gente já ficou descabelada antes de vocês. A gente já chorou muito antes de vocês. A gente já entrou em contato com a nossa vulnerabilidade antes de vocês. Né? Então, é como se a gente trilhasse caminhos que nos preparasse para receber você na frente da gente. Né? Exato. Deixa eu ver aqui, ó. Ela diz, desculpa, só um minuto. Ela diz, somos perfeitamente imperfeitos. Exatamente. E a gente tem que estar ok, porque somos perfeitamente imperfeitos. Fala, Lilian. Perfeita frase. Não, eu ia dizer assim, que a gente começou a ter uma prática em casa que eu acho que eu gostaria até de sugerir para as pessoas, que é essa questão de pedir, eu sugiro para quem eu atendo também. Você já pediu feedback para os teus filhos, para quem tem filhos, para o teu marido? E a gente começou a fazer essa prática, né, em casa,
começar a contar as coisas boas que aconteceram na semana, no almoço de domingo. Então, acho que assim, essas práticas são importantes para criar uma conexão maior familiar, e isso também pode funcionar, aliás, com certeza funciona muito bem dentro do ambiente corporativo. Né? Então, assim, são práticas que demonstram o quê? Vulnerabilidade. Falei assim, pedir feedback para o meu filho como que eu tô, o que eu posso fazer de melhor. E eles sabem quando a gente erra, reconhecer que erra, e ótimo, E porque eles não mesmo, vão ter aquele herói, não vai ter a jornada de herói para eles. Não existe herói, né? Você sabe que em 90, lá para 96, mais ou menos, eu entrei em contato com a teoria do Will Schutz. Você conhece que a Marcondes Não, desenvolvia? não. Então tem Da um livro... antroposofia lá? Não, Profunda não é. Simplicidade. Não. Tem um Não livro do Will Schutz chamado Profunda Simplicidade, chamava Elemento Humano. O programa chamava Elemento Humano da Marcondes. E quando eu entrei em contato com uma ferramenta que eles passam nesse curso, que era uma forma de se comunicar, não agredindo o outro, não falando do outro, mas falando de si, eu falei, gente, essa é a chave que todas as pessoas precisam virar. Né? Exato. E isso faz parte... Gente, eu aprendi isso em 96. Isso eu uso até hoje. A gente aprender a não falar e agredir o outro, mas a gente falar de como se sente, como percebe, que não somos donos da razão, né? Perfeito. Então, quando, por exemplo, a Lilian vai fazer um jantar e não me convidou, em vez de falar assim, você me excluiu, Lilian, você não gosta mais de mim, eu posso falar assim, poxa, Lilian, eu tô com saudade, me senti excluída. Então, é diferente eu falar de como eu me sinto, de como eu percebo a situação, do que eu falar que o outro fez algo errado, né? E isso é um aprendizado exatamente do que você está falando, que se leva para o corporativo, e se leva para casa, e se leva no hall de amigos. É uma mudança de chave que precisa, né? E isso nos ajuda a nos posicionar e sermos mais plenos, porque finalmente, eu falava assim, eu aprendi como me posicionar. Porque eu sou número 8 no Eneagrama, de vez em quando eu deixo meio os mortos e feridos no meio do caminho, para quem entende de Eneagrama. Então a minha comunicação hoje é muito trabalhada. É muito investimento em mim em relação à comunicação, né? E mesmo assim, de vez em quando, eu ainda deixo alguns mortos e feridos no meio do caminho. Olha, estão amando nós duas, tá? As mulheres são guerreiras, estão com algumas dificuldades, mas acabam se adaptando. Hoje nossos maridos são muito companheiros e nossos filhos estão mais proativos em casa. Exatamente. E isso parte do papel da mulher fazer esse processo, porque é a mulher que coordena a orquestra dentro de casa. A mulher é o maestro dentro de casa, né? A Ana Cristina, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Abrir espaço para pedir ajuda, se mostrar vulnerável e gerar a conexão e empatia para evoluirmos juntos. Perfeito! Sheila, não tem experiência no mundo corporativo. Ainda a mulher sofre preconceito? Minha amiga. Então responde. A sua amiga responde para sua amiga. Sim, ainda tem preconceito. Tanto é que pesquisas já foram demonstradas que o percentual de mulheres em cargos de liderança é muito inferior ainda do que dos homens. Eu não tenho agora de cabeça. E mulher negra ainda? Gente, tem um caso da CEO, que era da Lacoste, agora eu acho que ela está indo para a carreira solo, é a Rachel Maia. Se vocês puderem, sigam essa mulher na internet. Gente, que coisa linda de olhar, toda essa força que vem, que você olha, que tem toda uma ancestralidade que ela coloca. Ela é super, hiper, mega guerreira, maravilhosa, maravilhosa. E sabe, o que a mulher tem de característica que a gente acaba tendo que desenvolver muito no homem, no líder, é a questão da empatia. Então, a mulher, por ter esse aspecto materno, por ter um olhar diferente em relação aos homens, esse é um ponto forte que pode ser muito mais potencializado, né? E a mulher usar mais isso a seu favor, né? Então, esse é um ponto, mas ainda tem preconceito, a gente percebe isso nas pesquisas. Por exemplo, eu atendo uma executiva que ela é vice-presidente, ela era de finanças, acabou indo para a área de operações.
Ela é a primeira vice-presidente de operações, né, que está nas fábricas, né, como responsável, dentro da empresa, que é uma multinacional, de toda a empresa, ela é a primeira. Então, tanto é que ela foi chamada para dar uma série de entrevistas. Uma outra que eu atendi, que hoje é CEO da IBM. Então, assim, eu digo até sobre ela porque ela deu depoimento dentro do meu perfil, por isso que eu estou falando. E ela é, assim, a primeira mulher dentro do Brasil, na IBM. Então, assim, a gente percebe que aí, tanto é que é super divulgado. Por quê? Porque ainda é raro. E vamos nos inspirar, porque é possível, gente. Eu conheci também a CEO da... É uma empresa elétrica alemã, não vou lembrar o nome. E ela tem uma força... A GE. Não, é Não é? Schellinger, não vou lembrar o nome. Sim, a Schneider Electric. Schneider, ela é sensacional também, aquela A Tânia está agora como CEO da Microsoft. Gente, ela é sensacional. Gente, olha, uma pergunta masculina, adoro, vamos ver. Na visão de vocês, como distinguir quando o que nos move é resistência ao novo, à mudança, até mesmo desconforto por inabilidade de lidar com a situação atual, ou um convite, sinal a favor da reavaliação das escolhas para viver o nosso propósito? Bom, eu vou passar minha opinião de acordo com o que eu entendi na sua pergunta, Marcelo, e depois a Lilian complementa. Eu acho que é natural a gente ter resistência a mudar. Eu deveria ter entrado nesse mundo virtual há pelo menos 5 anos atrás. Eu deveria ter começado a lançar meus infoprodutos há pelo menos uns 3 anos atrás, né? E a gente fica martelando algumas coisas na cabeça porque a gente está acostumada. Então, não, porque o produto que eu trabalho tem que ser pessoalmente. Não, porque o produto... É claro que eu preciso mudar e os clientes também precisam entender que tem uma demanda que pode ser atendida online, né? Existem as duas partes que eu acho que também o mundo não estava muito preparado, né? Mas eu vejo que é normal. Agora, como é que você muda essa chavinha, né? A gente tem um processo de segurar o status quo. Isso é inerente ao ser humano. Isso é inerente ao ser humano. É a mesma coisa, você faz um caminho todo dia, é meio que praxe você fazer aquele caminho todo dia. E quando você muda, você estranha, mas você pode começar a perceber que existe um mundo de oportunidades nesse outro caminho. Só que isso precisa, e aí a Lilian complementa, um trabalho de autoconhecimento. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Tanto eu acho importante essa questão do propósito, Marcelo, que eu falei para a Lilian, hoje eu fiquei gravando o dia inteiro. Eu vou lançar um curso totalmente online, vai ficar numa plataforma, eu acho que o lançamento está agendado para o dia 1º de maio, para ajudar as pessoas, através de 4 ferramentas, a encontrar esse propósito. Mas fazer isso de uma forma estruturada, para que ela consiga, neste processo de descoberta, vencer essas barreiras e essas resistências. Porque na hora que você encontra, eu brinco muito, eu até hoje me emociono quando eu falo do meu propósito, que foi redesenhado em agosto de 19. Né? Então, resistência é inerente. Lilian, como é que você responderia ao Marcelo ou o que você complementaria? Não, eu complementaria assim. Primeiro, acho que a questão do autoconhecimento é o passo número 1. Segundo, quando a gente descobre o propósito, eu acho que assim que tem que ter uma responsabilidade no sentido assim, bom, como eu fiz, vou me lançar na louca e vou virar consultora? Não, vou para uma consultoria que eu vou ser uma consultora exclusiva e aos poucos eu vou fazendo o meu nome. E aí sim eu, né, com uma boa cartela de clientes eu vou divulgando. Então acho que assim, é importante ter esse pé no chão, né? Como diz o PA, eu lembro que ele falou, amor e cabana não traz só um amor resultado e cabana, não. Só se for uma cabana em Bali, naqueles hotéis 5 estrelas. Exato, bom, aí também não dá. Aqui tem, olha, a Riva falando, falar a partir de sentimentos e necessidades conecta. Exatamente, Riva. Tô adorando sua participação, Riva. Dani, eu já vou te chamar, me dá 2 minutos só para eu terminar de ler isso aqui.
Beatles já dizia, living life in peace. É isso aí, vamos viver em Isso paz. mesmo. A Sheila é a comunicação não violenta que a Riva Isso. estuda e pratica e escreveu um livro Isso sensacional mesmo. sobre isso. Nossa, Isso que legal, mesmo. Riva. Coloca aí o nome do seu livro para as pessoas terem acesso, né? É Boa. muito legal. Tô lendo e amando, Riva, aí, ó. Conversa paralela, ai que delícia. Ela é genial. No conselho do Grupo Soma, deixa eu ver. As mulheres não chegam em cargos de direção e ainda ganham menos quando estão na mesma função. Também Ainda isso acontece. também acontecem as organizações. Quando eu fui trabalhar na DHL, uma das coisas que me encantou é que não existia isso. Né? Então você vê, ainda existem poucas, mas existem já. Já lá em 99. Vamos lá, Tá. gente. Sair da zona de conforto, take your time, ok, nós estamos tomando. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, aqui a Riva falando, ir aos poucos, degrau a degrau, para chegar lá, mulherada. É isso mesmo. E eu acho que, como eu trabalho muito essa questão de ajudar as pessoas a encontrarem o propósito, o seu fluxo, não tem que ser na porra louquice, não, gente. A Dani tá aqui, a Dani a gente troca conversas, eu converso com Lilian, e eu sou uma pessoa super centrada, não vai na porra louquice não, estrutura para fazer essa mudança. Eu tô estruturando agora algo que vai se concretizar daqui 3 anos, né? E Plano de ação. Assim. Bom, Lilian, alguma coisa mais que eu vou botar a Dani... Não, pode chamar, acho que a gente já falou bastante coisa. Depois a gente faz uma outra live para falar de outros temas. Achei maravilhoso. Deixa eu achar a Dani aqui. A Dani não me mandou o convite. Deixa eu achar a Dani. O marido dela eu já achei aqui. Enquanto você procura, eu até aproveito para complementar uma coisa. Essa é a minha primeira live. Sempre tem uma primeira vez. Olha, linda! Oi, boa noite. As lindas aí. Saudade de vocês, nossos encontros. Ai, gente, só vou falar que a gente tricota, porque a gente passou 2 meses juntos no curso de Spiritual Thinking. Foi lá que eu conheci essas meninas maravilhosas, né? Fizeram um curso comigo. E a gente tá aqui. Lilian, eu amo movimentar as pessoas. E quando você falou que nunca tinha feito, eu falei, vocês vão fazer comigo. Vamos fazer. Isso mesmo. Não foi? E vamos fazer comigo. Tá com a tia aqui, Amei o convite, amei. Joga aqui no peito que a gente agarra. E a gente, exatamente. E Dani, ela tá aí, soltinha. Muito tá bom, solta, Lilian. tá Parabéns. maravilhosa, até de salto alto. Eu tô de Havaiana, gente. Não vou nem falar nada. Vamos lá. Dani, conta um pouquinho, né? A Dani, ela é uma autoexecutiva. Eu não sei o quanto você vai abrir o que você quiser, da forma que você quiser, tá, Dani? Mas eu gostaria de ouvir quais são os desafios, né? É uma empresa com uma cultura bem rígida, não é isso? E como é que é ser mulher nesse meio, né? Como é que é participar das reuniões de madrugada? Coisas do gênero, né? Conta todos esses prós e contras aí dessa sua função. Vamos lá, né? Algumas coisas que eu sempre conto, né? Eu estou numa empresa multinacional japonesa há 23 anos. Entrei menina ainda. E eu falo que ignorância é uma bênção, né? Eu não tinha uma ideia de que mulher tinha preconceito, porque graças a Deus em casa. Eu acho que hoje, depois de ter feito Spiritual Thinking, eu busco isso muito no meu pai, né? Ele nunca fez, eu tenho 2 irmãos, e ele nunca fez uma diferença de mulher, enfim. Então eu falo assim, ignorância é uma bênção, eu nunca senti discriminação, acho que até tive, mas nunca olhei para isso, acho que eu não coloquei força nisso. Acho que isso me ajudou bastante, né? Porque eu não coloquei força. Me lembra muito, o que você está me falando, me lembra muito aquela história de que tinham 2 crianças patinando no gelo e um caiu. Você sabe essa historinha? E aí o outro foi lá e tirou, e os bombeiros chegaram e falaram assim, como é que é possível você ter conseguido tirar seu amigo de lá? Mas eu em nenhum momento pensei que eu não ia conseguir. Né? Foi impulso, né? Eu acho que
E às vezes Muito bom. você busca muito isso, né? E eu, às vezes, hoje eu faço essa avaliação de que talvez era uma ignorância, era uma bênção. Eu me tornei gestora muito cedo, viajo bastante. É uma coisa que você falou, né? Os desafios, né? Eu me tornei gerente, depois gerente geral, enfim, a primeira mulher no Brasil, a primeira mulher gerente geral no mundo. Então, uma coisa assim que é engraçado, a ignorância de achar que isso te assusta. O quanto você coloca que isso não te assusta, isso não te assusta, né? Você vai vou em reuniões no Japão, enfim, viajo bastante. Antes da pandemia, tinha só homens. Viajava. Pretendo Tá com uma viajar. pausa nesse aspecto. Uma pausa, mas eu conto, né, de que quando eu comecei a viajar muito em reuniões de board, que tem 50 homens e eu de mulher, uma sul-americana, descendente de japoneses, falo um pouco da língua, mas sou brasileira, né? Brasileira, tenho trejeitos brasileiros, né? Então, assim, eu acho que não sentir isso te ajuda muito, né? Então, o quanto você põe luz naquilo, você dá força, né? Uma coisa que a gente aprende é autoconhecimento, né? Você repete uma coisa tantas vezes. Se você falar que não é capaz, quem sou eu outro para falar que você é capaz? Discutir? Isso eu vivo falando. Você acha que você consegue ou você acha que não consegue? Eu vou concordar com você. É verdade. E assim, estando nesses lugares só, sendo mulher, é uma coisa que não me intimidou. E poderia ter me intimidado, né? Em vários sentidos. Está lá, só mulher, fora do país, numa outra língua, não consigo nem ler, mas enfim. Eu acho que é muito do que a gente acredita. E às vezes tem que ter uma cegueira, uma miopia para isso e uma clareza para outras coisas. Mas tem que ir, né? Porque se você está lá, você foi colocado lá, né? Tartaruga em cima da árvore. Alguém te colocou lá, não foi por acaso, né? E acho que isso é uma coisa que ajuda muitas mulheres, né? Não Mas é que você já diminuída. tinha uma alma ninja para ir para cima da árvore. Talvez. Eles só perceberam a sua alma ninja. Talvez. Eu tive até um líder que falava assim, não te acho mulher, eu posso falar com você sobre tudo. Mas que bom, então eu passo isso, né? Então, hoje, graças a Deus, depois de 23 anos trabalhando com líderes em viagens, posso falar assim, nunca sofri um assédio, ou que eu tenha percebido, né? Até isso, né? A gente tem que tomar esse cuidado. 23 anos atrás, talvez isso era mais comum do que hoje, claro. Hoje existem muitas regras e leis, né? Não, e aquele preconceito só chegou lá porque isso não acontece com homem, né? Isso não acontece com homem no mundo corporativo. Quantas vezes eu já vi amiga minha ser mandada embora porque correu boato e a menina era noiva, que ela estava saindo com um cara, amiga minha, eu sabia que não estava. Correu boato na fábrica, ela estava saindo com uma pessoa do almoxarifado, um chefe do almoxarifado. E eu fiquei assim, indignadíssima. Ela foi mandada embora por um boato, né? Porque eu tinha amizade, eu tinha contato com ela. Eu fui no caso, fui madrinha dela, a gente tinha uma proximidade. Sim, isso que eu comentei. Por isso que a gente nem usava saia, né? A gente usava nem saia para não dar esse tipo não parecer, de abertura, né? Isso acho que teve, né? A gente teve que se afirmar por muitos anos, trocando até um pouco da nossa, sendo um pouco masculino para não sofrer esse tipo de coisa. Esse movimento que eu falei, né? A gente realmente, 20 anos atrás, a gente via essa masculinização para você chegar, né? Sim. E hoje eu acho que existe uma liberdade maior da mulher se posicionar, né? Eu, quando vou dar treinamento em empresas, por muitos anos, eu nunca fui de saia. Eu ia de terno, quer dizer, botava a carapaça, né? A proteção. Estampava tudo. 1,5 m, um salto desse tamanho. Olha pra só. Ficar grande. Para ficar 9 horas tamanho de homem. É isso mesmo. Pra ficar o tamanho eu do homem. 1,55 m, eu conseguia chegar a 1,60 m, vai, brincando aí. Botava o terninho e enfrentar CEO, e enfrentar diretor em treinamento, porque tem uns que querem fazer o tumulto na sala, né? Não é fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Se você se posiciona mais forte, não tem controle emocional. Está na TPM. Olha aí, falando a Ale Matino.
Bom, e aí, se eu realmente tiver... Isso mesmo. E eu acho que tem um preconceito por trás da sua fala, eu entendo o preconceito que você está querendo expor, mas a gente é isso. A gente tem momentos de mudança hormonal. Eu queria ver os homens com o nosso fluxo de mudança hormonal. Uma mulher que acaba de ter filho com 3 meses, volta a trabalhar, 4 meses volta a trabalhar, ela está completamente ainda com os hormônios vulneráveis, num novo papel. Então, assim, essas somos nós. E é isso que eu queria trazer, né? A gente tem que avisar, né? Falar, olha, hoje eu não tô, eu tô naqueles dias. É o autoconhecimento, então, né? É autoconhecimento. Nesse período eu vou falar e é menos, normal. né? É normal. É normal. E você sabe que você sabe que tinha um amigo meu e eu achei o máximo. A esposa dele não sabia, fui eu que contei para ela e ele me contou. Ele foi meu amigo do Empretec, um curso de empreendedorismo. E ele falou assim: eu com a Selene, eu tenho uma folhinha atrás da porta que eu marco o período dela. E eu já ensinei os meus 2 filhos, tinham uns 10, 11 anos, os filhos dela. Neste período aqui, vocês concordem com tudo. Concordem com mamãe. Porque sim, e tem nós áreas, temos momentos. E não tem é áreas desculpa, muito femininas, gente, né? Que também, imagina uma área de RH onde ainda tem mais mulheres. De repente, todo mundo nesses períodos. É complicado, mas é aprender a lidar com isso, né? E fica, viu? Todo mundo no mesmo período, quando você trabalha todo dia junto. É verdade. É sistêmico. É sistêmico. Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos, ainda acho que existe algo velado. Ninguém vai declarar abertamente o machismo, mas às vezes inconsciente e consciente, esses são os que te vetam. É verdade. Sim, eu concordo. Meninas, preciso sair. Ô, querido Marcelo, muito obrigada, Marcelo, né? Muito obrigada pela presença. A gente também já está terminando. Obrigada pela generosidade e aprendizado. Obrigada, Má. Bom, olha lá, Pete entrou, que delícia, Deia. Meninas, como equilibrar a vida profissional, filhos pequenos nessa pandemia? Essa é com vocês, porque eu não tenho filho, eu não posso responder. Eu só tenho uma cachorrinha que fica o dia inteiro grudada em mim, não me dá problema, não preciso usar a internet, não, ela só pede comida, tadinha. Vamos lá, eu queria meninas. só fazer um comentário rápido, porque acho que a Dani pode, hoje em dia, falar mais. Mas para mim foi muito importante uma coisa, essa questão da delegação, como eu já falei, e confiar nos teus filhos. Sim. Eles ficavam o dia inteiro na escola quando eram menores, né? Eu sabia, assim, você demonstrar essa confiança. Eu sei que você está estudando, eu sei que você é responsável, então eu delegava a responsabilidade para eles. E eu nunca tive problema com os meus filhos, eu só tenho orgulho, aliás, dos meus filhos, porque eles souberam, e minha filha, sendo mais velha, ajudava também com o mais novo, que foi bem importante isso. Eu acho que eu acabei eu falei para ela, acho que eu te dei muita responsabilidade, mas eu acho que para eles foi fundamental essa questão de saber que eu confiava neles, né? O então, empoderamento, assim, né? O empoderamento em relação aos filhos também. Então, acho que assim foi crucial. Pode complementar, Sim. Dani. Não, acho que é muito isso que você falou, né? Acho que delegar, empoderar. Antes da pandemia eu já viajava muito, né? Então minhas filhas ficavam muito sozinhas. É um ponto que a Adri colocou, né? Do marido, de estar tendo esse apoio. Ele é importante de dividir, né? Senão você fica muito sobrecarregada. Na pandemia é igual quando você não está conseguindo lidar com tudo, né? Não estar tão presente ou estar com tudo isso ao mesmo tempo. Acho que empoderar e é o você, né? Como mãe, como pai. Se você está aflito, seu filho fica aflito. Se você está muito inseguro, seu filho se torna inseguro. Eu acho que isso é muito que a gente passa. Acho que empoderar e colocar aqui as coisas estão assim. E a gente vai passar por isso, tem perdas, tem ganhos, né? Eu acho que isso melhora o ambiente, não é uma coisa fácil, mas hoje na pandemia é muito o que a gente vê, né? Sai muito o que você é para o seu filho, então você tem que primeiro melhorar você. E é sistêmico. Diz que o maior presente que você pode dar para um filho é você estar se trabalhando, né? Eu Exatamente. sempre falo isso.
Porque às vezes as Exatamente. pessoas chegam, ah, meu filho está com Como eu vou problema, não sei resolver o que meu lá. filho? Não adianta, eu não vou trabalhar com filho. Isso Uhum. provavelmente vai para vocês, vamos olhar para Sim, vocês, né? é Porque É isso isso. é exatamente isso. sistêmico E é mesmo. muito verdadeiro isso. A partir E do momento que você se estabiliza, ele se estabiliza, né? Exato. exatamente, E porque cria. você Perfeito. é você que dá o tom, né? Olha que Uhum. dica, né? São É, os pais que dão o tom, né? Então, quando você vê uma pessoa fragilizada e com medo de alguma coisa, o filho vai ver isso e vai reproduzir isso. Eu queria falar uma coisa, uhum. perguntar também, porque eu já fiz essa pergunta para a Lilian. Como é que era o seu processo de culpa de deixar os filhos? Existia? Era controlável? Como é que era, Dani? De culpa, Tinha ah, culpa ou não? tinha, não era tão forte, mas tem, né? Tem, principalmente quando depois que eu tive filho, né? Eu passei 3 ou 4 aniversários das minhas filhas no Japão, nos Estados Unidos, enfim. Existe uma culpa, mas com muito autoconhecimento, aí vem isso também, né? Você começa a entender que tudo está no lugar que Muita tem que estar. constelação na Muita cabeça? constelação na cabeça. Minhas filhas hoje se tornam mais fortes, enfim, aquela Isso. culpa você carrega às vezes num momento de, acho que de ego, né? De sobrevivência, de se comparar com outras mães que estão em casa e você não está. Isso. Mas por outro lado, você proporcionou tantas outras coisas, né? Eu tenho 2 meninas, uma de 13 e uma de 8. Eu acho assim que hoje, até na pandemia, elas são muito fortes, né? Elas não têm esse, sabe, esse exagero, às vezes, né? Eu acho que a culpa, ela vem em todo mundo, em todas as minhas amigas que Normal. trabalham, é normal. É o que você faz com a culpa, né? Isso. Receber a culpa e falar assim, foi o melhor que eu tinha para fazer, Que eu pude, com, que eu pude exatamente. fazer, com tudo isso, de alguma forma, todos lucraram, eu me desenvolvi como ser humano, como líder, como pessoa, para que ela se desenvolva e a próxima geração seja ainda mais desenvolvida do que eu fui, do que elas Uhum. estão. Mas tem sim, tem a culpa. Tem a culpa porque a sociedade às vezes impõe alguns modelos, como você colocou no começo, né? Tem alguns modelos que de mãe, de pai, enfim, que ainda está passando por um processo de mudança, né? Acho que vem uma culpa, talvez mais leve, mais forte, enfim, aí vai de autoconhecimento para autoconhecimento, mas tem. Como eu lido com isso é pensando nos outros méritos que isso traz a elas, né? E sempre Uhum. colocando isso. Tem méritos também. Eu E eu passei acho que essa quatro a dica que cinco. vocês estão Uhum. dando é tão importante para essas mulheres que estão aqui, Sem dúvida. porque isso faz você se sentir plena e realizada também, porque Uhum. essa parte profissional para vocês duas, mesmo sendo mães, são uma parte essencial. É uma parte importante que você quer se sentir realizada, né? Uhum. Só que isso não precisa ser para todas também. Eu viro e mexo Não. e falo. Eu falo, se você tem o impulso de tirar um tempo e cuidar do filho, e ok, se planeje para isso também, Uhum. né? Então não tem receita. A Não gente tem está o aqui. Não, certo. não, Não O tem. certo e o Mas errado. Não tem. não tem. É o é que o você olhar para prioriza. você mesmo, né? Olhar para você mesmo. Ai, que É. legal. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui. Respeitar a questão hormonal das mulheres sempre. Deixa eu ver. Elas são incríveis, Miri. Delegar é fundamental. Aí a Deia, amiga de ginásio lá, estudamos na mesma escola. Ó. Que bate-papo incrível, gratidão. Tá demais, não tá? Eu tô amando. Fernando Borrego, Super quanto tempo eu não legal. te via? Deixa eu só ver se tem mais perguntas. Sim, olhar para dentro. A delícia, bate-papo, com certeza. Bom, delícia mesmo. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, porque daí a gente vai encerrando também, que já está dando 1h15. Nunca tive culpa por trabalhar fora. Sempre foi uma coisa bem resolvida. Os filhos viam o esforço de estar fora e o esforço de estar junto com qualidade quando estava em casa. Olha aí. Eu Uhum. acho que isso é também... A gente aprende Uhum. a separar momentos de qualidade, né? Uma super dica. Sim. Que Se também você não não é tem Exato. quantidade, quantidade, né? se você não tem quantidade, você Exato. tem qualidade, né? O Acho que importante é estar realizado. Quando a gente está realizada, a gente está feliz no que a gente faz e dentro do propósito, a gente transmite isso, né? Uhum. E É os isso filhos não mesmo. vão achar que
vão entender, eu acho, que a questão da qualidade versus quantidade. Então, acho que isso é o mais importante. A gente estava falando, a Sheila falou aqui, eu parei de trabalhar para ficar com cada filho durante o primeiro ano deles. Foi minha opção. E está ok. E é isso que é a gente sair de fora de um quadradinho que querem colocar para a gente. É uma escolha, é uma escolha. É exatamente os o que dois que é têm mérito, né, e demérito. Exatamente. Exato. Sim. Né? São escolhas. Ai, gente, São eu escolhas. acho que é isso. Ai, meninas, Moriquise Adorei. voou. Você gostou Muito de participar? rápido. Foi sua primeira live também, Dani? Foi, só você para fazer isso comigo. Olha, que Eu legal. falei assim, gente, ela vai fazer isso comigo. Que universo faz para pôr essa mulher e a Lília, as duas, no meu caminho? Exato. Que máximo. Eu amei que vocês aceitaram o convite. Pessoal, é o seguinte, ó, vocês querem mais? A gente vai planejar mais, tá bom? Vou conversar aí com a Lilian. E, Dani, se você quiser falar de alguma coisa também, eu tô aqui. Vamos combinar. Com certeza. Sabe por quê? Porque eu tô focando muito nas mulheres executivas e você é minha persona preferida, né? Assim, no sentido de desenho. Bom, é verdade. Meus amores, então é isso. A Dani, Lilian, gratidão imensa por vocês estarem. Eu que agradeço, eu que agradeço. A minha estreia. Nossa, uma super estreia. Nives Dentes, Orgulho Mames, minha uma filha. Inspiração constante que pra linda. mim. Meu minha irmão, filhota. meu pai, todos que Beijo, filhota, te amo, filhota. Ó, marido, filho. Parabéns, excelente oportunidade, marido, muito abrangente. 32 anos. Olha que coisa linda. Parabéns, Fabião, pela esposa. Preciso falar que eu tenho muito apoio dele, viu? Por isso, não, e ele é um querido, gente, porque eu conheço. Muito mesmo. Olha só, muito bom. Precisamos falar sobre esses temas mais. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, me manda direct. Primeiro assim, quem tá aqui que veio das duas, começa a me seguir. Comecem a seguir aí a Dani, a Lilian. Eu não sei se a Dani não deve ser um perfil aberto, eu não sei. Ela não tem cara de ter perfil aberto. Meu é aberto, Eu vou melhorar essa parte. Então vamos falar da Lilian, né? A Lilian Dani, é melhor. A executiva não está preocupada em abrir perfil. Então comecem, o pessoal que veio de mim aqui, entrem aí no Insta da Lilian, o pessoal que veio da Lilian entra no meu e mandem direct para mim de que tema vocês gostariam de me ouvir falando aqui. Porque, toda sexta-feira eu tô aqui. Delícia. Eu bato Isso cartão. Eu não trabalho mais em empresa, mas eu bato cartão com vocês aqui. Olha só, pessoal, só elogios. Obrigada, vocês são nota 1000. É isso. Meninas, amei. Gente, obrigada, amei. Foi demais. Dani, adorei, vou fazer mais também. Mando, beijo obrigada. pro Hugo. Lilian, você não sai aqui do nosso Zoom, que depois a gente fecha aqui. Eu vou fechar no Insta. Tá bom? Tá bom. Dani, beijo. Vou fechar aqui, gente. Obrigada. Uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pela participação.